Fala, torcedor, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Fla-Flu. Pessoal, Fla-Flu aí, decisão do Campeonato Carioca, primeira partida desta grande final, que já era de se esperar, né? Os dois melhores times do Rio de Janeiro. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Do lado do Fluminense, Lucas Pedrosa. Olha, Fernanda, boa tarde a todos, boa tarde ao Venê, a você, a galera de casa. Eu acho que o Fluminense chega no seu melhor momento na temporada, porque em outros momentos o Mano Menezes, principalmente no início do Campeonato Carioca, foi bem mal. O time do Fluminense tinha jogadores para jogar um futebol bem melhor do que vinha apresentando, tropeçando contra equipes pequenas. Acho que a virada de chave da temporada do Fluminense foi justamente no clássico contra o Vasco, quando o Fluminense consegue vencer o Vasco por 2-1. Ainda capenga um pouquinho, mas aí faz o 3-2 lá no Bangu, classifica para a semifinal do Campeonato Carioca, empilha a goleada na Copa do Brasil, 8-0, depois faz 4-0 e liquida a fatura contra o Volta Redonda. E tudo isso aliado ao crescimento de jogadores que foram contratados nessa temporada, como o Otávio, que caiu como uma luva nessa equipe do Fluminense, o Canóbio voando também, fazendo gol a rodo, o Arias, apesar de estar numa posição hoje que era ocupada pelo Paulo Henrique Ganso, que daqui a pouco está de volta, jogando muito bem também, e o Mano Menezes foi ajustando essa equipe aos poucos, mesmo sem seu principal jogador, na minha visão, que se chama Thiago Silva. E a boa notícia é que o Fluminense vai ter o Thiago Silva para quarta-feira. O Thiago Silva vai disputar sua primeira final aí desde o seu retorno ao tricolor. 17 anos depois, 17 Pedrosa. anos depois, então assim, é um cara que faz muita diferença na liderança, no sistema defensivo. Já falei aqui, coincidência ou não, o Fluminense ficou sem tomar gol no jogo contra o Volta Redonda logo quando ele voltou, jogou cerca de 75 minutos, então é uma equipe que realmente vem confiante. Eu espero uma postura bem diferente do que foi no primeiro jogo da Taça Guanabara. Eu acho que ali o Fluminense jogou para não perder do Flamengo, e isso obviamente é completamente normal pelo Flamengo ser uma equipe que tem mais qualidade de elenco, qualidade de jogo, mas nessa partida desse primeiro jogo e também no jogo do final de semana, eu espero um Fluminense, pode ser até reativo, mas com mecanismos para poder ferir o Flamengo, com mecanismos para você poder jogar bola, porque time para isso tem. Arias, Cano, o próprio Hércules, que tem ficado no banco de reservas, mas também é um jogador que vem entrando bem, o Martinelli fazendo um excelente início de temporada, o Otávio, o Keno, o Serna, o Canóbio, cara, o Riquelme Felipe, que é um garoto que quando entra também entra bem. O time do Fluminense é uma boa equipe, a ponto de não precisar ficar só esperando o Flamengo jogar, até porque se deixar só o Flamengo jogar, o Flamengo vai engolir qualquer equipe no Brasil. Então o Fluminense, para mim, chega nessa final e continua sendo um amplo favorito, pelo grande elenco que tem. É palavra? Amplo favorito. Quando você diz amplo, é o quê? 70-30? É por aí. É sério? Eu botaria eu não 70-30 se tivesse o Bruno Henrique, sabia? Eu acho que sem o Bruno Henrique perde muito, embora eu espero que ele coloque o Luiz Araújo, que também vive um grande momento. Sim. Mas é o Bruno Henrique. É um jogador extremamente decisivo, não à toa é chamado rei dos clássicos. Não, e quando você pega um confronto regional, que às vezes há uma distância muito grande técnica, mas ela não se iguala, nunca se iguala, mas ela fica próxima. Sim. Por conta do que é o clássico regional. Um Vasco e Flamengo, um Fla-Flu, um Botafogo e Vasco, enfim, seja lá qual for o confronto aqui, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, enfim, não importa. Então o clássico regional, ele tem uma resenha que já vem natural, uma resenha motivacional que já vem natural. E aí, quando você às vezes encontra um jogo que tá ali vibrando parecido, o diferente, o rei do clássico, o jogador que faz a diferença, ele muda o placar, ele mexe no placar. Que foi exatamente o que acontece com o Bruno Henrique. Então eu entendo esse olhar em relação a esse jogador também, que é realmente importante. Quando você tem o Bruno Henrique à disposição e sendo titular, e teoricamente o Luiz Araújo para o segundo tempo, você também ganha peça para o segundo tempo. Sem o Bruno Henrique, supondo que ele comece com o Luiz Araújo. E no banco de reservas, ele vai ter quem? Com todo respeito ao Juninho, é um nível totalmente diferente, e o Juninho nem está vivendo um bom momento, até porque volta de um problema físico. Mas Eu diria que 80% do meu tempo eu uso a Monday. quando a pessoa... O Fluminense entra sem medo do Flamengo, sem ter nenhum tipo de medo. As equipes geralmente elas têm o quê? Caraca, é o Flamengo. Pô, caramba, eles têm uma seleção e tudo mais. O Fluminense ignora completamente isso. O Fluminense entra pra jogar com o Flamengo como se fosse um clássico da história mesmo. O clássico Fla-Flu, e não interessa se o Fluminense tá com um time pior, se o Fluminense tá com um time melhor. O Fluminense sempre entra jogando como se fosse uma final. São os maiores campeões do Rio de Janeiro, né? É isso que equilibra. E eu lembro de dois
que o Fluminense não tinha um time nem perto do Flamengo em relação ao investimento, tanto é que aquele time do Flamengo acaba sendo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e consegue ganhar o Campeonato Carioca. 23 eu coloco mais em equilíbrio, por quê? Porque era o Fluminense já se preparando para ser o campeão da Libertadores. Sim. Já era um time extremamente avassalador, com o André, com o Fábio. É isso aí, torcida. Cara, aquele ditado de que clássico não tem favorito, eu acho que se encaixa muito bem, né, para Flamengo e Fluminense, né? São dois times aí que, para mim, na minha opinião, dominam o futebol do Rio, né? O Fluminense teve uma etapa ali ruim, né, brigando para não ser rebaixado no ano passado, né? E teve o Botafogo lá em cima, mas assim, cara, sempre pode contar com Flamengo e Fluminense disputando títulos. O Vasco pode ter uma levantada, o Vasco pode chegar um investidor para levantar o Vasco. O Botafogo, como aconteceu, né, foi lá em cima com a Libertadores, campeão brasileiro. Aí agora, olha como que tá o Botafogo. Mas esses dois times do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense, são os que conseguem se manter lá no topo, né? Vem disputando títulos aí anos após anos. Para mim, cara, não tem tanta diferença essa decisão. O Flamengo realmente tem um elenco melhor, mas o Fluminense vem numa levantada, né? O Fluminense vem tendo bastante confiança nas partidas, depois daquela goleada na Copa do Brasil, só conseguiu vitórias. O Flamengo nem se fala, é uma equipe muito qualificada, Felipe Luiz aí fazendo um bom trabalho no comando do Flamengo. Tem o Mano Menezes também, que está conseguindo implantar o seu trabalho no Fluminense. Então, assim, vai ser aquele clássico, aquele ditado que não tem favorito. É isso aí, torcedor. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com seu time do coração. Desde já agradeço, valeu!